Olá, eu sou o Livone e eu sou o diletante profissional. Hoje eu quero falar sobre um livro, O Tribunal da Quinta-feira, do Michel Laub. E, poxa, o Laub ele é um autor que ele é muito bem falado, ele é muito bem comentado. Eu tinha lido só um livro dele, O Diário da Queda. Eu achei muito bem escrito. Ele tinha uma, o Diário da Queda ele tem uma estrutura muito específica. É um livro muito específico. E é um livro bonito, mas assim, ele tem um lance estilístico e estético que é mais forte do que a escrita como do que a história dentro do livro, que é a trama do livro. A estilística dele se impõe mais em O Diário da Queda. E é interessante, isso eu acho muito interessante, acho muito válido, mas não é o tipo de coisa que me atrai tanto assim. Mas assim, enfim, é um uso, é interessante. Agora, já o Tribunal da Quinta-feira foi um livro que, puxa, ele estruturalmente ele é mais parecido com o tipo de livro que eu gosto, né? Livro curto, capítulo curto, a história que já começa no meio e termina sem necessariamente terminar. Então é um tipo de livro que eu acho mais interessante. Né? É um livro mais de história do que de estilística, né? E, puxa, é um livro fantástico, assim. Ele fala de um publicitário que ele troca e-mails com o melhor amigo dele e esses e-mails acabam indo a público e a vida desses dois caras ela é destruída de uma certa forma, não é exatamente destruída, vai, ela é revirada com implicações gravíssimas. E o livro ele fala muito sobre AIDS, homossexualidade e relacionamentos em tempos modernos, ah, o espaço para sinceridade, essa coisa assim de a conversa de dois amigos, a forma como ela é cifrada de um jeito que só eles entendem e que quando tiradas de contexto elas são muito bizarras. E depois desse livro eu comecei a pensar assim, várias coisas que eu falo para alguns amigos, que se você recortar aquilo e tirar daquilo de contexto, ele parece muito bizarro, ele parece muito é, complicado e muito, sei lá. Né? Então assim, essas conversas que a gente tem, esses códigos que a gente forma com as pessoas que a gente conhece, eles são muito peculiares, né? E é um momento que a gente. Eu não estou dizendo que assim, é um momento que a gente é mais sincero, porque não necessariamente é aquilo, mas assim, é o momento de você fala as coisas mais absurdas sem se preocupar. E muitas vezes porque você fala uma coisa absurda com a outra pessoa sabendo que você está falando um absurdo. Então esse é o entendimento que ambos têm. Assim, ó, estamos falando absurdos, mas a gente pode falar esses absurdos porque a gente só está falando isso. E, mas assim, o Tribunal da Quinta-feira ele é um livro muito muito atual. Inclusive a questão da AIDS que ele retoma, você pode falar, é uma questão meio antiquada. Não, a questão da AIDS é uma questão muito importante nos dias de hoje, porque de uns anos para cá aumentou muito a incidência do vírus HIV, principalmente porque as condições de tratamento para essa doença melhoraram muito, felizmente, ao ponto de muitas pessoas pararem de ter medo, de não achar que é uma doença terrível, uma doença perigosa. E então essa discussão, apesar de antiquada, ela é muito presente, muito válida. Não é o centro do livro, não é um livro sobre isso, mas tem essa história dentro do livro que é muito interessante. A questão dos homossexuais, o homossexual numa cidade do interior, o homossexual numa grande cidade, é bem relevante, é bem interessante.
E o livro ele é muito intenso. A história do livro é muito intensa, os acontecimentos são muito intensos. E você vai lendo ele assim, é aquele livro que você lê com um desejo assim de terminar ele, porque você quer saber para onde vai aquilo, você quer ver o que vai acontecer com aqueles personagens. E é um livro excelente em todos os sentidos, a forma como acaba, a forma como ele é escrito, a trama escolhida, vale muito, muito a pena ler. Assim, se você não conhece o Laub, esse eu acho que é o livro bacana para você conhecer ele, apesar de não estar no estilo que consagrou ele, por assim dizer, é um livro que eu acho bem mais bonito, relevante e interessante de ler, e divertido e gostoso de ler. O importante também tem isso, né? O livro tem que ser muito gostoso de ler. Por mais que seja dramático, por mais que tenha problemas, por mais que seja pesado, tem que ser gostoso. Tem que extrair algum prazer daquilo. Não é só. Tem livros que a gente lê por um engrandecimento, alguma coisa assim, mas não é só isso, né? Você tem que extrair algum prazer da leitura, senão você não vai ler. Então é isso. O Tribunal da Quinta-feira, se você já leu, deixe nos comentários, fala o que você achou. Se você leu algum outro livro do Laub, fala o que você achou e é isso. Obrigado aí por ouvir. Até mais.